As leituras deste domingo estão muito atualizadas naquilo que nós fomos sabendo ao longo desta semana, a propósito do relatório final da Comissão dos Abusos dentro da Igreja Católica. E este é o mesmo o tempo de dar a outra face, de dar a outra cara. Porque nos envergonha aquilo que viemos a saber, que infelizmente não são só coisas do passado, são coisas, algumas delas ainda nossas contemporâneas, e do qual nós só podemos sentir vergonha. E a palavra vergonha não sou eu que a uso, é o próprio Papa Francisco, que várias vezes tem dito, quando comenta estes casos de abusos, de que este é o tempo da vergonha. E como Igreja, temos de sentir vergonha. Vergonha porque não fomos fiéis a Deus. Não fomos fiéis a Deus. Aquilo que nós escutámos na primeira leitura nem sempre é vivido por aqueles que se dizem cristãos, por aqueles que se dizem católicos. Sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. E as nossas más ações afastam-nos do caminho da santidade. Ou se quisermos usar a expressão de Jesus, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Nós sabemos que não somos perfeitos, que não somos impecáveis, mas também todos nós devemos fazer um esforço por ser cada vez melhores. Nos atos cotidianos, não digo só nos escândalos, porque esses têm uma dimensão como nós a vamos sentindo, mas até nas ações do próprio dia-a-dia. A maneira como nós lidamos uns com os outros, que foi muito o sentido do Evangelho que nós hoje acabamos de escutar. Todas estas coisas que nos fazem ter vergonha, que, como digo, vão destes escândalos que a todos nos deixam sem palavras. Há também aqui esta ideia de São Paulo hoje na segunda leitura, por isso eu dizia que as leituras estão muito atuais. O templo de Deus é santo e vós sois esse templo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo não foi criado para a desgraça, não foi criado para o pecado. O nosso corpo, criado à imagem e semelhança de Deus, como nós escutamos na Bíblia, devia ser sempre um hino de louvor a Deus, um hino de gratidão, usá-lo para o bem. Mas não é só o corpo de cada um de nós, é o corpo eclesial, o corpo da Igreja. Nós somos, como Igreja, templo do Espírito Santo. A Igreja mais verdadeira e mais importante é cada um de nós que aqui está, e não o botão que nos reúne. E dizia São Paulo, quem destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. E mais uma razão para termos vergonha. Por alguns membros da nossa Igreja Católica Portuguesa terem destruído o templo de Deus, não só com as vítimas dos abusos, mas também o templo eclesial ao qual todos nós pertencemos. Mas não é o tempo de desertar. Dizer, isto é uma escandaleira, vou-me embora, vou deixar... Não é o tempo. Das nossas famílias, se não foi na nossa geração, foi na anterior, e ninguém pode falar muito alto porque pode vir na próxima. Houve algumas situações de escândalos, de coisas menos positivas. Nós não abandonámos a família. Nós não deixámos não tirámos os apelidos só porque... E às vezes bem incómodo é associarem-nos às vezes a pessoas que não têm as melhores referências. Não é o tempo de desertar. É o tempo de melhorar. É o tempo de mostrarmos que estamos arrependidos do que fizemos, que nos desfiguramos da imagem e da semelhança de Deus, mas que queremos ser santos. Como digo, às vezes há uma ideia de que os católicos têm que ser impecáveis, têm que ser 100%. Muitas vezes somos analisados. A nossa maneira de dizer as coisas, às vezes chocamos,
porque acham que nós somos assim, um bocadinho acima dos seres humanos, sobretudo nos clérigos, nos padres, culpa dos leigos que os meteram em lugares onde nunca deviam ter sido postos, como se o padre fosse entre um anjo e um ser humano. Está ali. Não. Nenhum membro da Igreja é impecável. Nenhum. Todos batemos com a mão no peito. E todos nós temos de ter consciência de que a Igreja, como dizia Santo Agostinho, é ao mesmo tempo santa e pecadora. Porque é a nossa condição. Se para ser católico fosse exclusivo ser impecável, estavam as igrejas fechadas. Eu não estava aqui a celebrar a missa. Porque tenho pecados, tenho defeitos, tenho coisas que às vezes me desfiguram da imagem e semelhança de Deus. Mas isso não é motivo para eu desanimar. É motivo para eu esforçar-me por ser cada vez mais imagem e semelhança de Deus. E não deixar que o mal desfigure o bem que se vai fazendo na Igreja. Porque também temos de reconhecer isto. Às vezes fala-se tanto do mal, exagera-se tanto e está sempre à volta do mesmo, parece que a Igreja é a maior vagabunda social que existe neste mundo. Como se não houvesse nada de bom, nada de construtivo que a Igreja tenha feito. Por isso é responsabilidade dos cristãos, de cada um de nós, de pormos em prática o Evangelho de Jesus Cristo, que é a única norma. Ser perfeito é ser cada vez mais coerente e exigente com a mensagem do Evangelho que nós escutamos. E hoje, na sequência da semana passada, Jesus volta a colocar-nos nas nossas relações uns com os outros. Nós às vezes criticamos o Antigo Testamento, que é muito rude, mas o pior não é criticarmos o Antigo Testamento, que é muito rude, é nós hoje vivermos no espírito do Antigo Testamento. Isso é que é o grave no cristão. Olho por olho, dente por dente, a vingança. Nós não nos vingamos. Nós, deixa lá que um dia cá virás, lá está. Nós, se queremos ser amigos de Cristo, se queremos ser testemunhas do Evangelho de Jesus, se queremos entrar neste caminho de perfeição, não há de ser pela vingança, não há de ser pela violência, não há de ser pela guerra, mas sempre pela mansidão. Jesus proclamou: felizes os mansos, porque possuirão a terra. E já não seria mau que nós nos comprometêssemos a não reagir com violência à violência que nos é feita. De darmos mesmo a outra face. De às vezes calarmos para que as coisas não se compliquem ainda mais. Isto nas nossas relações é muito importante. Apetecia-me dizer, mas não disse, ainda bem que não disseste. Ainda bem que não disseste. Porque se dissesses, ias inflamar ainda mais o mal que já estava. E é este caminho da mansidão que todos nós devemos aprender. De rejeitarmos ao máximo palavras, atitudes, ações de vingança e de violência. Quem anda na vingança e na violência está no espírito pior do Antigo Testamento. Quem ressuscitou com Cristo tem que aprender o caminho da não violência e da mansidão. E depois também a outra frase que Jesus vai buscar ao Antigo Testamento: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Que a gente encontre isto nas páginas do Antigo Testamento da Bíblia e que consideremos horrível. É bom que o façamos, mas mais horrível é que os católicos de 2023 continuem a amar o próximo e a odiar o inimigo. Isso é que é grave, porque ainda não entrou no espírito de Jesus Cristo. Esta lei do Antigo Testamento, do livro do Êxodo, amar o próximo, amar o amigo e odiar o inimigo, não era só contexto da Bíblia. Nós
vamos a todo o contexto greco-romano, em que até havia um princípio no meio militar do Império Romano que dizia: um inimigo, mesmo depois de morto, não se torna um amigo. Um inimigo, mesmo depois de morto, não se pode tornar um amigo. Mas há aqui uma evolução, porque do amar o amigo e odiar o inimigo, o mesmo Antigo Testamento, na passagem do Levítico, vem nos dizer já uma melhoria grande: ama o teu próximo como a ti mesmo. Acaba com o ódio. E esta é a missão dos cristãos neste tempo que nos é dado viver: acabar com o ódio, acabar com a inimizade. Jesus vai dar aqui ainda uma exigência maior quando nos pede que inclusivamente amemos os inimigos. Mas nós não conseguimos compreender isto. Como é que eu vou amar um inimigo? Porque metemos na cabeça que amar é andarmos aos beijinhos, andarmos nas afeições, ai que querido, ai que fantástico. Isso não é o amor. Na Bíblia, isso não é o amor. O amor na Bíblia é o desejar o bem ao outro, o não se alegrar com o mal do outro, que é meu inimigo. É sempre uma atitude positiva diante do outro que me quer mal. E é este o caminho de Jesus para nos dizer: não odeies o teu inimigo, não ames só os teus amigos, ama também os teus inimigos. É óbvio que se é uma pessoa que me quer matar, eu tenho que me defender, tenho que fugir. É óbvio que se é uma pessoa, como se usa agora, se é uma pessoa tóxica na minha vida, ter que afastar, claro. Mas em caso de necessidade, o que é que eu faria com aquela pessoa? Continuaria igual? Continuaria com o fosso da inimizade e do ódio? E isto não são coisas assim do ar. Às vezes famílias, irmãos, que se deixaram de falar e que se sabe que um está doente e o outro não é capaz de ir visitar o seu irmão porque não lhe fala. Isto é Antigo Testamento. Eu estou a falar do que conheço. Então, amar os inimigos significa não desejes mal a quem te deseja mal. Se quiséssemos escolher uma passagem da Bíblia que nos pudesse iluminar, temos a parábola do bom samaritano. O samaritano era considerado um inimigo, a quem se poderia até apedrejar se o vissem na rua. E é esse inimigo que se aproxima daquele homem meio morto, que se podia vingar, que lhe podia dar 2 pontapés, que o podia acabar de matar, mas que se aproxima e vai cuidar. Isto é o amor aos inimigos. Não desejar mal a quem me deseja mal, não fazer mal a quem me faz mal. E depois, rezar por aqueles que nos perseguem. Muitas vezes a oração é um ato de amor. Amar os inimigos muitas vezes traduz-se em rezar por aquelas pessoas que não gostam de nós. Para que o Espírito Santo entre nas suas vidas, para que os acalme um bocadinho, para que haja umas tréguas. Por isso é que Jesus nos pede para rezarmos por aqueles que nos perseguem, aqueles que não gostam de nós. Mas a lei do amor não termina aqui. Amarás o amigo, odiarás o inimigo. Ama o próximo como a ti mesmo. Ama o teu inimigo. E antes de morrer, na última ceia, Jesus vai dizer e vai deixar o testamento do amor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A medida do amor cristão não é as amizades,
não é os favores, não é os interesses, não é as ligações que nos unem. O amor cristão, a medida do amor cristão, é o amor do próprio Cristo. E por isso razão tinha Santo Agostinho, quando disse: a medida do amor é amar sem medida. Esta é que é a medida do nosso amor, do amor cristão. Amar sem medida. Se nós pomos limites ao amor, não temos recompensa, não fazemos nada de extraordinário, em nada se notará que somos cristãos. É no ir mais além, ir além do óbvio, que nos faz ser perfeitos, como o Pai Celeste é perfeito, santos, como o nosso Deus é santo. Nós, na próxima quarta-feira, iremos começar o tempo da Quaresma, do qual estas leituras já são um bom entrudo, porque entrudo é introito, entrada, era a entrada na Quaresma, o entrudo. Estas leituras já são um bom introito, um bom entrudo para a Quaresma, para que nós façamos desta Quaresma que se aproxima uma exigência pessoal e comunitária de perfeição, de querermos ser a sério imagem e semelhança de Deus, como Jesus nos vai ensinando através do seu Evangelho. Que assim seja.